Bom, a gente abre o programa de hoje justamente falando sobre a quarentena aqui em São Paulo, que foi prorrogada. O governador de São Paulo, João Dória, anunciou que a quarentena já em vigor nos 645 municípios vai durar pelo menos até o dia 31 de maio. Inicialmente estava previsto que o isolamento fosse flexibilizado em algumas regiões, mas o governo recuou. Em coletiva de imprensa, Dória disse, porém, que pretende em breve anunciar a retomada gradual da economia. Não participou do anúncio o coordenador do Comitê de Contingência do Vírus no Estado, Davi Wipp, que foi contaminado e se recuperou. Ele afirmou que se sentiu mal na última quarta-feira, com alterações cardiológicas e clínicas, fez exames e foi orientado por médicos a se afastar temporariamente. Em seu lugar, no comando das ações no Estado contra o coronavírus, ficou Dimas Covas, diretor do Instituto Butantan. Segundo ele, para relaxar as medidas de isolamento é preciso de dois indicadores, são necessários dois indicadores: a redução do número de novos casos por 14 dias em sequência e também uma taxa de ocupação de leitos de UTI inferior a 60%. Essas as duas condições citadas, portanto, por Dimas Covas, o novo coordenador do combate ao coronavírus aqui em São Paulo. Quero saber então do Zé Maria, do Augusto, o que acharam dessa decisão do governador, já esperada talvez, né, Zé Maria? Muito já se falava sobre a prorrogação, ela veio, o que é que você achou? Pois é, olha, ontem eu fiquei impressionado, não com aquele gesto de caminhada, aquela marcha do presidente Jair Bolsonaro com empresários até o Supremo Tribunal Federal, mas com os relatos de quem está na ponta do mercado, que é o empresário do setor industrial. É porque onde chega a crise, por último, né? Primeiro lá na ponta, na venda. É a não venda, é a não entrega da mercadoria, é o sumiço do consumidor final. E depois essa crise vai subindo e chega na indústria. Donos de empresas grandes me disseram lá na porta do Supremo Tribunal Federal que a situação está caótica e principalmente sem projeção de futuro. Ele me dizia que é preciso fazer projeção, encomendar insumos, acertar com regras de trabalho e turnos de trabalho, enfim, definir a linha de produção. E mais incrível ainda é que atinge não é qualquer ramo, não. Ramos aí que estão há séculos, mais de um século, né, no mercado, que é, por exemplo, o setor automobilístico, uma das primeiras linhas de produção do mundo. Dizem até que a primeira linha de produção foi criada e instalada pela Ford, para a produção do Ford. Qual a diferença? Era de que cada funcionário trabalhava num setor na montagem. Antigamente, antes disso, um funcionário montava todo um produto e, a partir daí, se criou a linha de montagem. Este setor está em crise muito pesada. A redução foi mais de 90%, comparando com o ano passado no mesmo mês. Isso é ou não é uma tragédia? Isto é ou não é um absurdo? Pois é, empresas fortes, estamos falando de empresas que empregam, que fazem o mercado circular. Tá, se os governantes não sabem o que é isso, não se importam, eles saberão no futuro, no mês que vem, na hora da contabilização do ICMS, que as empresas só transferem o ICMS para o governo quando vendem, quando caem as encomendas. Eu digo transferem porque eu não acredito nessa história de que empresário paga imposto. Quem paga imposto é o consumidor, o empresário transfere. Se o empresário pagar imposto do bolso dele, fora da linha de produção, ou seja, fora da contabilização, ele quebra. Pois bem, nós estamos ao ponto de desmoronar o parque industrial brasileiro, que é complexo, que tem várias atividades, e isso não pode acontecer. Agora, vendeu-se a falsa ideia de que existe um presidente Jair Bolsonaro contra a saúde e a favor da economia. Não, as duas coisas podem andar juntas. É preciso ter cuidado, não há a menor dúvida, não se brinca com esse vírus, não se brinca, é sério, é pesado, mas é preciso levar a vida adiante, é preciso cuidado, né? Já dizia Guimarães Rosa, viu, Vitor? Viver é riscoso mesmo, né? Mas a vida que é da gente é coragem. É isso. E sabe o que me chamou a atenção também, Zé, nesse pronunciamento do governador João Dória, que na semana passada, ao dizer que
haveria a flexibilização das medidas todas, essa distribuição seria por região, ou seja, cada região do estado teria uma regra diferente para a reabertura. Parecia ser o mais sensato mesmo, né? A gente sabe que tem cidades do interior sem nenhum caso por enquanto, outras ainda com poucos casos. A gente ouviu ontem o prefeito de Mirandópolis e ele contava que por lá ainda há vários respiradores sem uso. São 16 respiradores, ele disse que um só está sendo usado nesse momento. Parecia o mais lógico, né, Zé, que a distribuição e a reabertura fosse por regiões e não uma quarentena imposta em todo o estado, né? O Augusto Nunes, ele todos os dias aqui relata, até com uma certa insistência, ele tem razão, de que ninguém conhece mais um município do que o prefeito. A democracia ela é tão sábia, Vitor, que durante a campanha eleitoral, o candidato, prefeito, governador, ele é obrigado, é uma obrigação de correr o município pedindo votos. E mais do que pedir votos, ele aprende o município. Ele entende naquela andança ali pedindo votos, ele conhece por dentro as pessoas. Então, aquele gesto ali de abraço, de tomar café, mais do que a busca do voto, e que o político faz isso de uma maneira muito natural, ele observa, ele vê. Então, o prefeito sabe mais do seu município do que o governador. E agora vem o Supremo Tribunal Federal e diz exatamente isso. E ontem falou para o presidente que os municípios e os estados têm as suas competências. O que é preciso é uma gestão nacional, uma coordenação e um entendimento, né? Augusto, aí a nova data, então, portanto, 31 de maio, por mais 3 semanas, prorrogada a quarentena aqui em São Paulo. Bom, eu registro, antes de mais nada, que eu acho que o governador João Dória age de boa fé, que ele acredita nas medidas, na eficácia das medidas que está tomando, mas eu peço licença e para discordar. Eu estou convencido de que a prorrogação da quarentena vai ser mais do mesmo. As pessoas sonham aqui com números alemães, 70% de adesão à quarentena. Os que não aderem não é por falta de disciplina, nem por falta de consciência, é por falta de dinheiro. Então vai continuar um mais do mesmo e daqui a pouco nós vamos ter outro adiamento, porque os governos estaduais não estão dando conta aí de providenciar leitos de UTI em número suficiente. O isolamento ele pode retardar o avanço tornar mais lento o avanço da pandemia. Até quando? Até quando? De novo a gente ouve o discurso, faltam leitos, temos de ver, está chegando a saturação ao interior, tal. Eu me refiro de novo aos leitos dos hospitais particulares, que são mais de 1.200. Eu me refiro à necessidade de inaugurar rapidamente mais hospitais de campanha, enfim, outras providências que não seja a dilatação dessa espécie estranha de prisão domiciliar. A classe média está todinha fechada. Todo mundo, todo funcionalismo público está fechado, todo mundo que tem emprego garantido está fechado. Por que vocês acham que as pessoas embarcam no metrô? Por que elas viajam de metrô? Para passear? Está tudo fechado em São Paulo, eles estão em busca da sobrevivência. E aí é o seguinte, de novo, na entrevista de hoje, pontificou o nosso Dimas Covas, diretor do Butantan. Eu me lembro que no dia 7 de abril ele previu que quais fossem as providências tomadas, o número de mortos daquela semana chegaria a 1.500 ou 1.300 e 5.000 se fossem 1.300 com quaisquer providências. Se não fizéssemos nada, 5.000. Morreram 300 e menos de 500, 400 na semana. E ele não deu uma palavra sobre esse erro. De novo, ele apresentou vários gráficos, olha como será sem a quarentena.
e disse que 40 mil morrerão. Daqui a pouco ele vai aparecer dizendo que graças às providências tomadas. Como providências tomadas? Se a adesão à quarentena continua baixa, segundo os participantes da coletiva. Aliás, desejo pronto restabelecimento ao Dr. Davi Uip, que teve outro problema, não foi nenhuma recidiva do coronavírus, não, e ele tem se dedicado de maneira admirável a esse trabalho. Agora, vamos voltar a esse negócio da quarentena. Não tem nenhuma outra providência a tomar, quer dizer, é necessária a agonia da atividade comercial até no estado inteiro. Ontem eu disse que fiquei bem impressionado e aderi à fórmula adotada sensatamente pelo governador de Minas. Liberou os prefeitos para decidirem. Aqui em São Paulo, o governo estadual está ameaçando os prefeitos que quiserem fazer abertura com ações judiciais e, evidentemente, isso embute outras retaliações. Claro. Os prefeitos dependem do governo estadual. Nós vamos conversar ainda hoje, imagino, com um dos prefeitos que pretendiam fazer a abertura comercial da sua cidade. Vamos ver como ficou. Ontem nós demos o exemplo de Camanducaia. Hoje eu fui procurar os resultados em Camanducaia. Camanducaia já está reabrindo, está na segunda fase da reabertura comercial, começando agora. Eles tiveram 7 casos confirmados de coronavírus e mortes, nenhuma. Minas Gerais apresenta, se não me engano, até agora está por perto de 118 mortos, o estado todo. Então não é um dos epicentros da pandemia. Agora aqui nós temos como epicentro da pandemia a capital de São Paulo e a região metropolitana. Esse é o foco. Agora, com isso, você impede Mirandópolis de abrir. E aí vem as previsões catastrofistas, destacadas pelo Dimas Covas. Umas da de hoje. Está crescendo no interior. É evidente que a pandemia, ele apresenta um infectado, antes ele infectava mais um, agora são 3, 4. Não acredito em nada disso. Eu quero que me provem cientificamente isso. E esses estudos que saem, apresentam, são da Lavra, da própria comissão, que tem feito um trabalho tem demonstrado muita dedicação e pouco resultado prático. Porque as coisas continuam feias aqui em São Paulo e você transfere o quadro catastrofista para um estado que comporta diferenças evidentes. Aliás, Camanducaia fica a 50 quilômetros da divisa com São Paulo. Foi salva pelos caprichos da geografia. Se ela tivesse sido fundada 50 quilômetros para cá, ela estaria em quarentena, porque os prefeitos não podem decidir, sendo que o Supremo Tribunal Federal delegou também aos prefeitos o direito de decidir. Então nós temos o Estado angustiado, aprisionado por decisões centralizadas, não são consultados os prefeitos que divergem, como disse o prefeito com quem conversamos ontem, tá, de Mirandópolis, né? Não são consultados os que divergem e não se examina uma outra alternativa. Os Estados Unidos, aí fala, o Brasil já é o 6º com mais mortos. Quanto maior a população, maior o número de mortes, infelizmente. Agora, sonegam informações essenciais, como, por exemplo, quem lidera a lista de mortes? Os Estados Unidos. Quantos estados estão abrindo já lá a atividade comercial? Perto de 40. 40 estados entre 50 já abriram e continua morrendo gente. A pandemia vai conviver, nós teremos de conviver com a pandemia por muito tempo. Na Alemanha continua morrendo gente e eles estão abrindo. Na França continua morrendo gente e eles estão se preparando para abrir.
Na Espanha morre gente e eles estão avançando. No Brasil, nós vamos esperar a partida do último vírus chinês para começar a retomar a economia que faz essas vítimas entre as pessoas sem voz, os brasileiros que cruzam com a gente na rua e pedem, pelo amor de Deus, para que o governador, para que as autoridades reexaminem dia a dia as coisas e não ouçam apenas cientistas que apostaram na catástrofe. Os cientistas, entre aspas, que trabalham no Imperial College, eles previram 2 milhões de mortos nos Estados Unidos, daqui a pouco estão prevendo mais 100 mil, 200 mil, eles fazem o que querem, porque eles não têm compromisso nenhum eles têm compromisso com o erro, eles não se desmentem, nada, nunca. Então é o seguinte, a minha escolha não é entre duas figuras políticas, isso é a politização de um problema sanitário, que é uma coisa inteiramente insensata. Eu me defino por fórmulas, caminhos. Eu não quero saber para onde está indo o Bolsonaro, para onde está indo o João Dória. Eu procuro o caminho da sensatez, que sempre passa pelo meio. Não é possível descartar até o dia 31 de maio, de novo, qualquer possibilidade de vida econômica num estado que está com um número horroroso de desempregados, sem esperança, sem perspectiva, porque não se fixa data para nada, e a data fixada na última vez, a promessa de reabertura, foi para o espaço, para mim, com alegações inconvincentes.